muito boa noite. Estamos chegando com mais um Camisa 10. Hoje a gente vai destacar aqui o Paulista, que jogou no sábado e já volta a jogar amanhã. Calendário apertado nesse Campeonato Paulista da Série A2. Não tem muito tempo, né, para o Paulista ficar lamentando mais um tropeço dentro de casa. O Galo não consegue se dar bem jogando no Jaime Sintra e isso tem feito a diferença nessa classificação. Por isso o Paulista está dentro da zona de rebaixamento. É hoje o 15º colocado, né, no Campeonato Paulista da Série A2. Não consegue fazer o dever de casa, vai ter que sair fora de Jundiaí para, quem sabe, recuperar os pontos e aí tentar uma arrancada no campeonato. 2 jogos seguidos longe do Jaime Sintra. Amanhã diante do Guarani e depois no sábado contra o Marília. Para conversar um pouco desse panorama do Paulista, né, a situação do campeonato, perspectiva para as próximas rodadas, eu recebo aqui o Moisés Cândido, diretor de futebol do Paulista, velho conhecido, bom tê-lo aqui nesse Camisa 10, viu, Moisés? Prazer, né? 8 anos depois, retorno aqui na TV. Muito feliz voltar a casa aqui, onde eu tenho grandes recordações, bons amigos, e no dia 29 de fevereiro. A gente vai falar muito com o Moisés da situação do Paulista dentro e fora de campo, né? Tentar mostrar para o torcedor como é que o Paulista está sobrevivendo nesse campeonato, né, Moisés? Porque a situação não é fácil não, para nenhum time do interior, incluindo o Paulista. Para bater esse papo aqui com o Moisés, eu recebo também aqui o Robson Moura, grande chocolate, colega jornalista, está aqui com a gente para bater esse papo e falar um pouco desse Paulista que não engrena na Série A2, né, Choco? Boa noite, prazer tê-lo aqui. Boa noite, o prazer é tudo meu. E a questão do Paulista não engrenar é aquela história, né? Patina, ele cria situações, quando você acha que vai ganhar, o Paulista vai lá e acaba tropeçando, toma um gol de empate, não consegue a vitória, o torcedor está ficando impaciente com isso, e é aquela história, tem que começar a correr atrás, principalmente fora de casa. Precisa recuperar esses pontos aí, porque eles podem fazer muita falta lá na frente. A gente está chegando à metade do campeonato, né? São 19 rodadas nessa primeira fase, amanhã acontece a 10ª. Então o Paulista tem realmente que ficar esperto, buscar os pontos o quanto antes, para não ficar apertado lá na frente. Hoje a situação não é boa para o Galo, não. Ivan Gotardo, historiador do Paulista, tem todo o histórico desse confronto Paulista e Guarani, um clássico do interior, mas que não tem uma história tão longa assim, não foram tão jogos disputados entre os dois times aí, Ivan. Boa noite, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, Rafael, os convidados, pessoal de casa. Realmente é um confronto centenário, né? 12 equipes centenárias aí, um clássico do interior, pode ser assim chamado, até pela grandeza das 12 equipes, mas realmente, até por terem ficado bastante tempo em divisões diferentes, o histórico não é tão grande assim, mas até que é bem equilibrado. É bastante equilibrado e daqui a pouquinho a gente vai mostrar os números. De 2000 para cá o Paulista leva vantagem, inclusive, e até jogando no Brinco de Ouro, né? O Paulista vem aprontando para cima do Guarani no Brinco de Ouro. Quem sabe amanhã a história se repete. Você de casa pode participar desse Camisa 10 mandando a sua pergunta, a sua sugestão, enfim, fazendo o seu comentário no facebook.com/TVE Jundiaí. Eu aguardo aqui a tua mensagem para a gente bater um papo aqui com os nossos convidados. Bom, a gente começa falando do jogo do último sábado, né? Paulista e Mirassol. Um empate por 1-1, frustrante, o Galo saiu na frente, não conseguiu segurar o resultado, teve chances para matar o jogo, depois para fazer o segundo gol, logo depois que o Mirassol empatou o jogo, mas no final das contas, empate 1-1, mais um tropeço do Galo dentro de Jundiaí. Vamos dar uma olhadinha nos melhores momentos desse jogo, a gente vai comentando como é que foi esse 1-1 com o Mirassol. Primeiro lance de perigo, o Mirassol, chegando logo no comecinho do jogo. O Paulista tentando dar a resposta, o Mirassol com a falta ali por cima. Aí uma chegada mais perigosa, né? O Renatinho chegando, não conseguindo finalizar. A bola ficou perdida dentro da área até que a zaga conseguiu afastar o perigo. Aí o Cajano, né, fazendo sua reestreia com a camisa do Galo. E aí o gol. Felipe Piovesan fazendo passe, uma Madeira recebe, dribla o goleiro e marca 1-0 para o Paulista. Tenho até dúvida se o Felipe Piovesan viu uma Madeira ali ou se o passe era para o Ramalho, né, que vinha em velocidade.
Aí o Iago salvando o Paulista do empate, Matheus Barbosa aliviando. Primeiro tempo de jogo ainda, o Paulista vencia por 1-0. Buscava o segundo gol e era mais time, né? Mas o Mirassol sempre chegava incomodando. Aí o Paulista reclamando de uma cotovelada ali no meio campo. Segundo tempo já de jogo. Paulista no ataque mais uma vez. Paulista mais presente no ataque, né? Reclamação de pênalti. Primeira delas do jogo, né? A gente vai ter mais reclamação de pênalti na partida. Bola esticada do Ramalho, esticou demais. Mirassol chegando com perigo. E na sequência a gente vai ver o gol de empate do Mirassol, com bastante reclamação do Paulista também, por conta desses dois jogadores que ficam para trás. O jogador do Mirassol, ele deixa o braço. Daqui a pouco eu vou bater um papo aqui e perguntar para os nossos convidados se eles entendem que de maneira faltosa. O fato que o Mirassol chegou ao empate nesse lance. Aí o Paulista buscando a vitória, né? Depois de tomar esse empate, o Jader batendo a bola no travessão. O Edinho jogando para fora já nos acréscimos. E aí o lance de maior reclamação, né? Porque o jogo estava 1-1, o último lance da partida. Uma Madeira caindo na área e reclamando pênalti nesse lance. O árbitro não marcou, mandou o jogo seguir. E o final do jogo com um placar de 1-1 para Paulista e Mirassol. Para a gente começar a conversar esse jogo, eu queria saber do Moisés que análise que foi feita desse jogo com o Mirassol. Por que o Paulista não conseguiu a vitória, Moisés? O Paulista marcou mal. Esse lance da reclamação do gol aí, eu não concordo. Mata a jogada lá no meio, passou por dois adversários e depois ainda quem estava na marcação era o Branquinho e ele adiantou a marcação. Deveria ter ficado no lugar dele. Entende? Então não tem nada que reclamar, não. Tem que chegar a Madeira nos caras, pô. Bate nos caras lá no meio de campo, toma um cartão amarelo, neutraliza a jogada. Agora não adianta chorar. Então, que use desse erro aí para não se cometer outros iguais, para ganhar as próximas partidas. O Ivan foi ao jogo no sábado, acompanhou esse empate. Óbvio, saiu do Jaime Sintra frustrado, até imagino irritado, né, com mais esse resultado. Mas o que você pode dizer desse jogo? Mesma pergunta, por que o Paulista não ganhou? Acho que faltou a malícia ali, né, pro time do Paulista segurar, matar o jogo e segurar o resultado. Concordo com o Moisés. Nesse lance do gol também achei que foi normal. Lance de jogo, faltou realmente. Era para ter parado a jogada ali no meio, não deixar chegar. Faltou isso, né, posicionamento errado. E o Paulista, ele teve, quando estava 1-0, ainda teve chance de matar o jogo. Não fez, infelizmente, novamente aquela última bola, faltou. E depois que tomou empate, aí ficou mais difícil, até pelas substituições que houveram, né, as improvisações. Ficou um pouco mais difícil, ainda teve a chance com o Jader. Esses dois lances duvidosos que para mim foram pênaltis, mas eu acho que não é justificativa jogar em cima do árbitro, porque o Paulista teve chance, criou bastante e não fez. Então acho que faltou essa malícia e a competência para matar o jogo na hora certa. A gente tem separado o lance, o último lance da partida, né, o suposto pênalti no Mamadeira. Vamos dar uma olhadinha para a gente tentar tirar a dúvida aqui se ele aconteceu ou não. A Madeira fica com a sobra, né, depois do lateral. Ele mata e há o choque com o jogador do Mirassol. Muita reclamação. Para mim, muito pênalti. O jogador do Mirassol estica os braços, impede a ação do Mamadeira. Embora eu entenda que o Mamadeira também tentou dar uma enorme valorizada na jogada.
Eu queria saber, começando pelo Chocolate aqui, se pênalti ou não nesse lance. Pênalti. Aí até pergunta, e se fosse o contrário? E se fosse o jogo em Mirassol? E fosse o atacante do Mirassol, ele daria o pênalti? Seria pressionado? Para mim foi pênalti, o cara empurra o jogador do Paulista. Só aquela história, o juiz ficou acomodado. E ele estava muito bem posicionado, estava de frente para o lance, não tinha por que não marcar. Aí até a gente pode dizer que não foi assim, má intenção, mas foi assim, infelizmente o juiz é ruim. Ele poderia ter marcado e ter mudado a história do jogo. Ivan, para você? Também pênalti, claro. Você vê que o jogador do Mirassol vai com as mãos para cima de uma madeira. Não foi uma simples trombada ali de ombro. E também concordo com o Robson, incompetência do árbitro. Não só nesse lance, como em vários outros lances. No primeiro tempo, deixou de dar cartão amarelo. O time do Mirassol bateu bastante também, enquanto o Paulista pressionava. Mas, infelizmente, não marcou. O Paulista ficou com o revés aí do empate. Para você, Moisés, pênalti ou não? Eu acho que o uso das mãos acabou cometendo uma falta. Se ele não usa as mãos, ele simplesmente batia e caía. Mas o uso da mão implicou na penalidade. Mas o árbitro, acho que dificilmente, se fosse Mirassol também não daria, não. Como eu disse, o jogador do Mirassol estica os braços, né? E aí configura realmente a intenção de impedir a passagem do jogador adversário. Seria pênalti, o Paulista teria a chance aí de marcar o segundo gol e quem sabe sair com a vitória. Se marcasse o gol, certamente sairia com a vitória, porque foi o último lance da partida. Enfim, 1-1 esse empate pro Paulista. O Paulista fica na 15ª posição, já a gente vai colocar a classificação do campeonato, né? Mostrar como é que está essa Série A2, mas o fato que o Paulista hoje está na zona de rebaixamento. Como é que vocês estão enxergando essa Série A2, Moisés? Paulista hoje 15º colocado, 9 pontos ganhos. Um resultado como esse, por exemplo, esse tropeço contra o Mirassol, tropeço contra o São Caetano, aqui dentro de Jundiaí também, Paulista vencia o jogo. Que análise que é feita internamente sobre esses resultados? A confecção do plantel foi um pouco tardia. Houve uma série de coisas que aconteceram que acabaram atrapalhando a evolução do time em si. Consequentemente, a gente demorou um pouquinho para arrumar o time, para deslanchar um pouco. Uma série de problemas internos, né? Mas eu acho que o mais difícil a gente já passou, porque nós demos o azar de pegar aí os times que estão em primeiro lugar na tabela de cara agora. Nós não tivemos nenhuma moleza. Agora, daqui para frente, já não vejo tanto problema. Já passou pelos líderes já. Os 4 líderes, os 4 que estão melhor classificados, nós já passamos por eles. Os 8 primeiros, o Paulista já 6. Então, daqui para frente é tudo japonês, é todo mundo igual. Talvez dê um certo alívio. Claro que os jogos são complicados, são decididos dentro de campo, mas é fato que você enfrentar o líder e enfrentar o último colocado é diferente. E o Paulista, repito, dos 8 primeiros já jogou contra 6 deles e isso pode fazer diferença. Quando é montada a tabela, você não sabe quem vai estar em primeiro e quem vai estar em último, né? Então não dá para reclamar da confecção da tabela. Ela foi se desenhando dessa forma e o Paulista tem a partir de amanhã chance aí de se recuperar. Consiga os pontos desejados e a tabela fica boa. Exatamente, a tabela é boa para quem ganha os jogos, para quem perde ela é sempre ruim, não tem jeito. Mas o Paulista, repito, 15º colocado, 9 pontos, vamos aproveitar, dar uma olhadinha aí em gols dessa Série A2, os outros resultados, a tabela de classificação, para a gente matar essa 9ª rodada do campeonato e passar a falar desse Paulista e Guarani que amanhã se enfrentam no Brinco de Ouro em Campinas. Começando então os gols da rodada exatamente pelo Guarani. Vamos ver. O Guarani jogou contra o Santo André no Bruno José Daniel. O Branquinho marca 1-0 para o Santo André. Fumagalli, sempre ele, vai empatar o jogo para o Guarani. Mas o Diego Viana vai garantir a vitória do Ramalhão. O André que andou tropeçando, né? Se recuperou. Aí, 38 segundos de jogo, o Juventus abre o placar contra o Atlético Sorocaba. Primeiro gol do Adriano Paulista.
Atlético Sorocaba, um golaço de falta do Brasília. 3-1 aí, André Astorga marcando para o Juventus. Aí o Brasília de novo, para colocar o Atlético no jogo. 44 do segundo tempo, Claudir empata o jogo, Atlético Sorocaba 3 também para o Juventus. Outros resultados da rodada: São Caetano vencendo Marília 2-0, a Portuguesa tropeçando de novo 1-1 com o Monte Azul. União Barbarense, quinta vitória consecutivas, 1-0 para cima do Penapolense. E o Bragantino ganhando do Taubaté 2-1. Barretos em casa perdeu para o Independente por 2-0. O Batatais fez 3-1 no Votuporanguense. Rio Branco e Velo Clube ficaram no empate por 1-1 em Americana. Com esses resultados, a liderança é do União Barbarense, 19 pontos. O Barbarense nas 4 primeiras rodadas ganhou 1, perdeu 1, empatou 2. Dali para frente ganhou os 5 jogos que disputou, por isso tem 19 pontos. São Caetano, segundo, também 19, o Bragantino 18. Batatais e Mirassol 17 pontos, o Velo 15, Taubaté 14, Santo André 14. Segura um pouquinho aí, Thiago, por favor, na primeira parte ali da tabela. Volta ela pra gente, não tem problema. Volta ela pra gente ali. A gente daqui a pouquinho a gente mostra ali a tabela de classificação, justamente pra gente apontar dos 8 quem o Paulista já enfrentou, como é que foi nesses jogos, pra gente tentar desenhar melhor o que vem pela frente aí nessa Série A2, né? A gente tem 3 telas ali. A primeira mostra os 8 primeiros times que se classificam à segunda fase. A segunda, os 6 times que nem sobem nem descem. E depois os 6 últimos do campeonato. O Paulista já jogou com o Barbarense, já jogou com o São Caetano, já jogou com o Bragantino, já jogou com o Mirassol, já jogou com o Taubaté. É isso, né? Então dos 8, 5 na verdade. Eu tinha falado 6, foram 5 times. Não jogou contra o Batatais, contra o Velo e contra o Santo André ainda. Agora sim a gente pode dar sequência. 6 times em posição intermediária, né? Guarani, adversário de amanhã. O Barretos, o Paulista ainda não enfrentou. Juventus também não. Independente também não. E aí, Votuporanguense e Portuguesa, o Paulista já jogou contra eles. Votuporanguense e Portuguesa fora da zona de rebaixamento, 10 pontos. O Paulista vai abrir a zona de rebaixamento com 9. Penapolense tem 8, Atlético Sorocaba 8, Rio Branco 6, Marília 6, Monte Azul 6. Dos outros 5 que estão na zona de rebaixamento, o Paulista já jogou contra 2, Penapolense e Atlético Sorocaba. Próxima rodada começa já amanhã, são 5 jogos, né, nessa terça-feira. Santo André e Atlético Sorocaba 3 da tarde no ABC, o Guarani Paulista 7 da noite no Brinco de Ouro, Penapolense e Portuguesa. O Independente joga contra o Bragantino, União Barbarense em casa diante do Barretos. Na quarta, o Votuporanguense pega o Rio Branco, Juventus joga contra o São Caetano na Javari. Velo Clube e Batatais lá em Rio Claro, Marília e Taubaté. E o Mirassol joga contra o Monte Azul em Mirassol. Essa a 10ª rodada do campeonato. Dá para encarar como um marco por a gente chegar aí na metade do campeonato, saber o que é que o time fez e o que tem que fazer dali para frente, mas serve no planejamento isso? Serve porque você hoje tem um time mais consistente, então você pode almejar coisa melhor. E até porque há uma regularidade entre as próximas competições. Então amanhã, 7 da noite, o Paulista jogando contra o Guarani, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a gente faz uma rápida parada aqui no Camisa 10. No próximo bloco a gente fala exatamente desse jogo. Mostra o histórico dos confrontos, tem o baú do Galo, justamente Paulista e Guarani, enfim, muito mais para você aí de casa. Você pode participar, facebook.com/TV Jundiaí, mande sua pergunta, seu comentário, participe com a gente aqui desse Camisa 10. A gente volta já já. Mas de vez em quando aparecem algumas coisas que nos surpreendem. No Campeonato Paulista apareceu uma cobra dentro de campo. E aí, vamos ver o que aconteceu, bombou na rede. Jogo Linense e Água Santa. Aí o camisa 10, Éder Louco, chegou como quem não queria nada, depois o
do campo, justificou o apelido, mandou a o Éder Louco. Reina Peçonhenta. O árbitro tinha pedido pro funcionário do estádio retirar a cobra de campo. O Éder Louco não quis saber de conversa, não. Éder Louco mandou a cobra pra longe, meteu o pé na cobra. Até jogo logo, né? Para de enrolar a cobrinha ali dentro de campo, ele chegou e meteu o pé na cobra. A gente até consultou o Rafael Porcari, né, que foi árbitro da federação, sobre a atitude do Éder Louco, porque a gente estava relembrando alguns episódios em que quando cachorros entram em campo, dependendo da forma com que o atleta se manifesta, ele dá um chute no cachorro, por exemplo, o árbitro pode dar um cartão. Enfim, a gente consultou o Rafael Porcari, ele falou que realmente não tem absolutamente nada previsto. Ele falou cartão vermelho ali só para cobra, realmente, sai de campo, deixa a bola rolar. O Éder Louco foi quem tomou a atitude, justificou o apelido. Moisés, tantos anos de futebol, imagino que você tenha vivenciado situações inusitadas, né? Não, eu tive a oportunidade de ver mais, inclusive, cobras dentro de campo, né? Na época de Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, seria difícil você expulsar as cobras dentro de campo. Aí né? não ia ter jeito, né? Mas foi uma época áurea do futebol. E lá no Jaime Sintra não adianta querer expulsar a cobrinha, que não pode, né? Não, cobrinha é patrimônio. Não pode, o cobrinha tá lá e ninguém mexe com ele, deixa o cobrinha quieto. Bom, amanhã a gente tem Paulista e Guarani no estádio Brinco de Ouro, um jogo tradicional, dois times com títulos nacionais, né? O Guarani campeão brasileiro em 78, Paulista campeão da Copa do Brasil em 2005, Moisés fez parte dessa história, e no histórico dos confrontos o Guarani leva vantagem. Mas do 2000 para cá, o Paulista equilibrou as ações, tem até uma pequena vantagem. O Ivan, que faz esse levantamento, passou para a gente os números, vamos pôr na tela para você ver como é que é o histórico, como é o retrospecto desse duelo Paulista e Guarani. Em toda a história foram 47 jogos, o Paulista ganhou 15 vezes, 12 empates aconteceram e 20 vitórias do Guarani. O Paulista marcou 58 gols, o Guarani 66, vantagem do Desde 2000, 14 jogos, 7 vitórias do Paulista, 5 do Guarani, 2 empates. O Paulista marcou 21 vezes, o Guarani 17. E o Paulista, inclusive, jogando no Brinco de Ouro de 2000 para cá, 2002, né, foi quando houve o primeiro duelo ali no torneio Rio-São Paulo. O Paulista fez 5 jogos, salvo engano, no estádio Brinco de Ouro, ganhou 3 vezes e empatou outras 2, ou seja, o retrospecto de 2000 para cá é bastante favorável ao Paulista, inclusive jogando lá em Campinas, e é isso o que o torcedor do Galo espera para amanhã, né, Ivan? Com certeza, né? Que repita aí, continue nessa cena aí dos anos 2000 contra o Guarani, mas é um clássico, né? Acho que o Guarani, por jogar em casa, talvez tenha um pouco de favoritismo, mas analisando os times e a forma como os times vêm jogando, acho que o Paulista tem chance de ganhar, sim. E nesse histórico de confrontos aí, 47 jogos, tem algum jogo que mereça ser destacado? Algum que tenha uma importância maior por algum motivo? Tem bastante, né? Tem os primeiros confrontos, o Paulista foi o primeiro time fora da cidade de Campinas que o Guarani recebeu em Campinas, isso em 1913, para um amistoso, né? Até nem tá contando nesses daí, por não ser um jogo oficial, mas tem essa história. Depois o Paulista recebeu o Guarani aqui também, no mesmo ano. Até na época do amadorismo também, em 1922, a maior goleada do confronto a favor do Paulista, 9-1, pelo campeonato do interior, aí um jogo oficial. E tem também a história ali dos dois clubes terem uma certa amizade até, né? Talvez pela rivalidade em comum aí que eles têm, né? Mas não é de hoje, né? Até em 68 mesmo, o Guarani emprestou jogadores para o Paulista. Colaborou muito com o acesso. Para até segurar a ponte na segunda também, né? E o Dalmo saiu daqui do Paulista, foi para o Guarani antes de ir para o Santos. Tinha uma Macalé, veio do Guarani para o Paulista. Então tem uma história rica entre os dois times aí, é bem legal. Enciclopédia do Paulista, né? Sabe tudo, né? Mas é interessante que o Paulista e o Guarani tenham essa amizade por conta da rivalidade com a Ponte.
Mas o Paulista e a Ponte têm a mesma origem, o mesmo fundador, né? Sim, Thomas sim. Scott, escocês. Ele trabalhava na Companhia Paulista de Estradas de Ferro em Campinas. Ele foi um dos fundadores da Ponte Preta. E depois, por conta de um surto de febre amarela que teve em Campinas, o escritório, a oficina da Companhia Paulista foi transferida para Jundiaí. Ele veio junto e fundou o Jundiaí Futebol Clube, que deu origem ao Paulista. Então, o Paulista e Ponte são times irmãos, mas que não se dão muito bem, não. É, verdade. Então, o Paulista se dá melhor ali com o primo, com o Guarani, esse com quem o Paulista tem um relacionamento mais estreito. Para amanhã, a história é nova, a gente não sabe, obviamente, o que vai acontecer. Mas como é que está o Paulista para esse jogo, Moisés? Preocupa, por exemplo, a quantidade de contusões que o Paulista está tendo? As contusões preocupam, mas o Paulista treinou muito bem, fez hoje um treinamento técnico muito bom e a gente espera sair de lá com um bom resultado. O Paulista precisa de um bom resultado lá em Campinas diante do Guarani para melhorar a classificação, sair da zona do rebaixamento, né, Robson? Para, quem sabe, aí começar a olhar ali para o G8 de uma forma não tão distante, sonhar. Não me parece absurdo, com toda sinceridade, o Paulista pensar em classificar entre os 8 primeiros colocados. O campeonato está muito equilibrado, só que é o que a gente está falando desde o começo do programa. O Paulista precisa começar a ganhar o jogo, né? Com certeza. O Paulista tem a grande chance amanhã de dar um salto na classificação, começar a subir na tabela e assim, e automaticamente colar no Guarani. O Guarani tem 14 pontos. E deixar outros adversários para trás, no caso de Portuguesa, e se distanciar da zona do rebaixamento. A grande chance do Paulista começa a partir de amanhã. Eu acho que o Campeonato Paulista começa amanhã. Eu acho que o Paulista tem a grande chance de dar uma arrancada, de buscar a classificação, que não é impossível. Se você for analisar o campeonato em si, o Paulista tem grande chance de somar nos próximos 4 jogos, que ele tem 3 vitórias. Ele somando isso, ele já está entre os 8, está brigando e já está olhando para cima. E aí ele se candidata automaticamente ao acesso. Porque quando você outro campeonato. É outra história, outro Entra campeonato. para playoff, mata-mata, Começa a outra almejar situação. coisa melhor, né? Exatamente, mas acho que é isso que está faltando no Paulista. Ele acreditar que ele tem condições de chegar lá e representar. A torcida tem feito o papel dela. Se você for analisar esse ano, tem muito mais torcedor do que no ano passado. Então a torcida já está acreditando. Quanto a isso, o Paulista pôr no papel isso aí. Precisa segurar as vitórias, né? Saiu na frente do São Caetano, tomou empate, fez o segundo gol, cedeu o empate. E 2 jogadores a mais. Mirassol também. Mirassol também, cedeu o empate. Então precisa segurar essas vitórias que vai ajudar. Mas você vê como que é o campeonato. Esse resultado diante do Mirassol. O Paulista vence o jogo. 1-0, 2-1, enfim, vence o jogo. E amanhã consegue vencer o Guarani. O Paulista ultrapassaria o próprio Guarani. O Paulista teria a chance de amanhã entrar no G8. Então, você vê como faz falta um resultado dentro de casa que parecia controlado, parecia na mão. Um resultado realmente que escapou e pode atrapalhar sim os planos do Paulista. O pessoal que acompanhou o treinamento do Paulista hoje apontou aqui algumas mudanças, né? O Cobrinha, inclusive na radiodifusora, trouxe essa informação. O Alan Santana machucado, não joga. O Arthur teria pedido para não atuar na lateral. E com isso, o técnico Beto Cavalcante vai colocar o Branquinho na lateral direita. Além disso, o Alain Bahia substituído pelo Lucão. Então, com isso, o Paulista amanhã, provavelmente, Iago, Branquinho, Rodrigo Arroz, que volta ao time, foi liberado pelo departamento médico, Matheus Barbosa e o Kleber, meio campo com o Lucão, Ramalho, o Arthur e o Felipe Piovesan, na frente o Mamadeira e o Ariel. É isso? É isso aí. Confere? Confere. Agora, o Ivan, é uma escalação que agrada? Ali eu achei estranha a saída do Cajano, né? A entrada do Lucão, me parece, aí no lugar do Cajano no meio. Exatamente. Eu acho assim, o Paulista melhorou muito com a entrada do Felipe Ovezan e o Cajano no meio. São 2 jogadores de qualidade e para essa Série 2 podem fazer diferença. Aí eu não sei se é uma questão técnica, física ou até tática para o jogo. Me parece, pela formatação, Lucão, Ramalho, Arthur, me parece muito mais uma questão de reforçar a marcação, Resguardar um pouquinho. segurar um pouco mais e ter o Felipe Piovesan fazendo a saída.
É o que me parece essa mudança. O branquinho na lateral da ponta ali, Robson? Depende de quem cair do lado dele ali. A única coisa boa que tem do lado do Guarani é que o Fumagalli, que é o grande maestro do time, sentiu, acabou de ter uma contusão no jogo, e aí ele era dúvida se ele iria para o jogo ou não. Ele não treinou, ele apenas treinou meio tempo e vai para o jogo, mas não vai 100%. Tá até brincando com o Moisés antes do programa, olha, até o Moisés brincou. Olha, Fumagalli ali não estando 100% já é uma grande coisa. Porque ele é um cara que, assim, se você for analisar, só joga diferenciado. Mas ele só joga no Guarani. Ele já teve outros clubes, mas ele só joga no Guarani. Ele se identifica com o time. Se ele não estiver bem, o meio campo o Paulista tem condição de dominar o meio campo. Agora, se ele estando bem, 100%, é um cara que tem que ter muita atenção, porque ele vai para cima e ele faz a diferença. Olha, no Guarani, hoje, né, o Guarani perdeu a invencibilidade no campeonato. Justamente nessa partida contra o Santo André. Aliás, o Pintado, desde que assumiu o Guarani, não tinha nenhuma derrota. E bastou apenas essa derrota para que o clima mudasse. Hoje houve protesto de um grupo de torcedores, né, na porta do estádio. E internamente também foi um dia de cobranças. O elenco se reuniu com o técnico Pintado para comentar a situação do time. E houve forte cobrança, principalmente dos líderes, especialmente direcionado aos mais jovens. Depois, numa entrevista coletiva, o Fumagalli disse que os garotos precisam participar mais do jogo, que não adianta nada cobrarem que ele drible e volte para marcar, que os mais jovens têm que colaborar com o time. Ou seja, não dá também o clima do Guarani depois da derrota dos melhores. O Pintado tem desfalques para esse jogo de amanhã. O Oziel, o Gabriel, o lateral direito, né, o Oziel, e os atacantes Gabriel Rodrigues e Ricardinho continuam vetados, eles já não jogaram diante do Santo André. Além deles, o lateral esquerdo Denis Neves é ausência certa, ele saiu do jogo contra o Santo André com dores no tornozelo. O Max, também atacante, né, passou inclusive pelo Paulista, também não está fora. Em compensação, o zagueiro Carpini e o meia Watson cumpriram suspensão e podem voltar ao time. Provável escalação do Guarani para esse jogo de amanhã: Pegorari, Oziel, Carpini, Lucas Bahia e Mário Sérgio, Diego Silva e Wesley, Douglas Packer, Fumagalli e João Vitor, e o Caça-Rato na frente ali fazendo o ataque do Guarani. É um time, em comparação com o Paulista, com menos nomes conhecidos, né, Moisés? O Caça-Rato é um jogador muito bom, tem muito nome no Nordeste e faz um pouco de diferença, ele é um jogador perigoso. Se estiver sentindo ainda o Fumagalli, ajuda um pouco, porque fazendo a frente ali, jogando o Fumagalli e o Caça-Rato, fica um pouco mais difícil, tem que ter um pouco de mais atenção. Mas nós temos a volta do nosso zagueirão, né, que o Arroz acaba orientando, acaba soltando o branquinho, faz uma diferença muito grande para a nossa defesa. O Arroz, ele se machucou, foi fora dos últimos dois jogos, e volta ao time agora. Quem ainda não volta é o Rafael Fefo, e tem feito falta também nesse time, né, Moisés? É um jogador começou muito bem o campeonato. Um jogador de muita qualidade, né, estável, né, a estabilidade dele é muito boa e muito tranquilo, tem feito falta. O jogador começou bem o campeonato, ele e o Rodrigo Arroz tinham formado uma dupla interessante ali, né? Estavam ganhando entrosamento ao longo do campeonato e a dupla foi desfeita. E, infelizmente, o Rafael Fefo vai demorar um pouquinho mais para voltar ao time. Agora, Moisés, não é segredo para ninguém que a montagem do elenco, a montagem do time, a preparação do time, ela foi um tanto turbulenta e atrasada, né? Por conta da parceria com os portugueses, o Paulo Fernandes no comando do time. O preparo físico não foi o ideal, longe disso. Quanto tudo isso atrapalhou o Paulista e atrapalha até hoje? Principalmente o preparo físico. A pessoa que veio como preparador físico era um professor escolar. Ele não era um preparador físico propriamente dito, na essência da palavra, para dirigir um clube de futebol. E hoje nós estamos pagando isso aí. Essas contusões aí, tudo é produto desse pecado que nós cometemos aí. Foi através da indicação do Jaime, na época, quando um preparador
preparador físico que não tinha competência para dirigir o time. E nesse momento a gente paga por isso aí. Também a parceria que acabou não dando certo, com a vinda inclusive do Paulo, né? E atrasou o nosso processo, esse processo que vem sendo feito com o Beto e que só agora está pegando na partida. Entende? Eu acho que agora o processo do Beto vai deslanchar. Eu acredito muito no Paulista daqui para frente. Aliás, Moisés, claro que futebol ele é assim, os resultados eles não aparecem, começa cobrança, começa a pressão, a gente sabe que no sábado mesmo alguns torcedores protestaram ali do lado de fora do estádio, bateram boca inclusive com alguns diretores, enfim, futebol isso acontece hoje, acabamos de falar aqui no Guarani a situação foi a mesma. Qual que é a situação do Beto hoje? Existe alguma possibilidade, em caso de um revés amanhã, o treinador ser trocado no Paulista? Não, mesmo porque eu não acredito em resultado negativo amanhã. Mas a situação do Beto é uma situação tranquila, normal, está trabalhando, fazendo o trabalho dele, e nós que acompanhamos o dia a dia, a gente vê que o time está crescendo. Eu deixo aqui a minha opinião, não sei se o Robson e o Ivan concordam comigo. Eu acho que, para o momento do Paulista, o Beto é o que há de melhor. É quem conhece o clube, quem conhece os jogadores e quem deveria, desde o começo, ter sido o treinador. Isso, o ano passado já, se eu não me engano, o Ivan estava inclusive presente, a gente dizia que se o Paulista tivesse condições de trazer um treinador inquestionável, ótimo que eu trouxesse. Senão o treinador tinha que ser o Beto Cavalcante, justamente por isso. Por já estar ali, já saber como agir, quem é quem, enfim, já conhecer o caminho. Atrasou o processo a vinda do Paulo. Não tenha nenhuma dúvida. Tenha nenhuma dúvida, eu concordo com isso e acho que, independente do que aconteça amanhã diante do Guarani, o Beto tem que ser mantido. Não tem, o Paulista não vai trocar o Beto pelo Mourinho. Não tem a menor condição de fazer isso. Então deixa o Beto e vamos trabalhar com ele. Eu entendo realmente. Até porque amanhã vai ser um resultado positivo. Todos torcemos por isso. Mas entendo sim que o Beto deu uma cara diferente para o time, mas acho que está faltando esse quesinho que é conseguir segurar as vitórias. Acho que o grande problema do Paulista tem sido esse. O time tem pecado, principalmente na reta final do jogo, deixando escapar resultados, enfim, não conseguindo fazer as vitórias tão importantes para o time somar pontos aí, e óbvio aí, pressão, questionamentos, tudo é decorrência disso. A gente faz mais uma rápida parada aqui nesse Camisa 10, a gente volta já para relembrar um desses confrontos, Paulista e Guarani, falar mais aí dos bastidores do Paulista, como é que tá o Jaime Sintra no dia a dia. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Com o Camisa 10 e recentemente a gente mostrou aqui, inclusive, um gol em jogada ensaiada de pênalti, né, do Barcelona, o Messi rolando, o Suárez marcando o gol. Tem gente que tentou copiar, não deu certo. Quando você não tem talento, não adianta. Vamos ver, bombou na rede. Time preparado para a cobrança de pênalti. Árbitro autoriza, olha lá, roladinha, o goleiro chegou travando, pronto, acabou. Como assim? Ou seja, a jogada é bonita quando é o Barcelona que faz, né? Barcelona. Quando dá certo, se garante que é o Barcelona, o resto... Bota o Messi ali, fica mais fácil. O resto assiste, bate palma, porque não tem jeito, olha aí. Onde foi esse jogo aí, Thiago Batista? Zimbábue. Poderoso futebol do Zimbábue. O Messi correu pra bola, parecia que ele ia chutar pro gol. O rapaz aí correu pra bola, todo mundo sabia que ia tocar de lado. Autografou, né? Pô, ficou fácil, né? Bate direto pro gol, para de graça e boa. Mas enfim, deixa o futebol do Zimbábue pra lá. Vamos falar do Paulista. Moisés, como é que tá dia a dia no Paulista nessa Série A2? Trabalhando intensamente, procurando equilibrar, porque você não pode exagerar na carga hoje
em função do que você está devendo do passado. Você tem que ter um equilíbrio agora, senão a coisa fica pior. Então, procurando manter esse equilíbrio e ir trabalhando, cumprindo os horários. Quando você não pode colocar uma carga maior, você deixa o pessoal mais fazendo assim um relax lá dentro, com bola e tal, mas gastando tempo, mantendo o pessoal dentro da atividade, cumprindo os horários. Questão salarial, enfim, como é que está? A questão salarial está relativamente em dia de janeiro para cá. Pagou-se janeiro, vai pagar fevereiro. Agora, o pessoal que já tinha crédito anterior, 13º, dezembro, novembro, existe um pessoal aí que tem, pessoal antigo, que tem aí esse crédito aí para receber. A situação que o Paulista vive hoje dentro de campo, é claro, é óbvio, é muito diferente daquela que você encontrou na sua primeira passagem por aqui. Mas fora de campo, como é que é o trabalho? Qual que é a diferença do Paulista de hoje para o de ontem? Igualzinho. Mesmo entusiasmo, companheirismo, amizade lá dentro. O clima é muito gostoso dentro do Paulista. É maravilhoso lá dentro. Trabalhar no Paulista ainda é um privilégio. Que ótimo, que bom. A gente acha que isso ajuda, né? Porque as dificuldades, óbvio, são grandes, né? Tem matar o zoológico inteiro. Os próprios atletas comentam com a gente lá, olha, Moisés, aqui é gostoso de trabalhar, aqui é gostoso de conviver. Chega aqui, você tem prazer de estar aqui. Então isso aí tem ajudado muito a minimizar os problemas que existem. Quando o ambiente é bom, flui. Não, sem dúvida. E é engraçado que a gente ouve isso do Paulista ano após ano, né? Os jogadores dizendo que apesar dos problemas, às vezes atrasos salariais, enfim, o time não correspondendo dentro de campo, o ambiente é legal, que é muito bom a convivência, não só vestiário, mas o clube como um todo. E isso, claro, ajuda a amenizar. Se conseguir resultados dentro de campo, melhora, né? Tudo fica melhor. Agora, Moisés, o Paulista hoje, ele tem a Série A2 para disputar. Inclusive, a Copa Paulista, esse ano, ela é definida a participação pela classificação na Série A2. Os 11 primeiros estão qualificados. Se aí alguém for desistindo, os de trás vão chegando para essa disputa. Mas hoje, qual que é a opinião do Paulista sobre essa competição? É uma competição que vale a pena disputar? Eu acho que vale a pena porque você faz um laboratório dele para o time do próximo ano. Quer dizer, se você tem a oportunidade de classificar e disputar essa competição, você deixa miseravelmente, é o que nós sempre fazíamos, 8 titulares. E aí você traz mais meia dúzia que complementa o plantel. Eu acho que a importância da Copa Paulista, ela está provada nessa própria Série A2. O jogador que chegou como a grande contratação do Paulista, chegou aí como um jogador importante, pelo menos, foi o Gabriel Cajano, que veio agora, voltou ao Paulista. Foi um jogador que, se não fosse a Copa Paulista do ano passado, não estaria aqui hoje. Não estaria aqui. Ele fez uma ótima Copa Paulista, chamou a atenção, e por isso o Paulista o trouxe de volta. Senão, não teria feito essa contratação, né? Não só ele, como teve outros jogadores que estão jogando até série A1, que poderiam estar conosco aqui e ter uma equipe até teoricamente mais forte. Como o grupo que chegou, o Felipe Diadema, que é um cara que eu... Gabriel Nunes. Sabe, são caras que eu olho e falo assim, esses caras eram para estar com a gente aqui, era para estar com o Paulista. O que faltou foi fazer um contrato mais longo um pouquinho com eles, emprestá-los e tê-los de volta hoje, que a gente vai tentar fazer com alguns. Foram jogadores interessantes, sim, que passaram pelo Paulista ao longo da Copa Paulista. O time, enfim, conseguiu revelar alguns jogadores ou destacar alguns jogadores aí na competição. Agora, te parece correta, justa essa forma aí que a Federação Paulista de Futebol encontrou para classificar os times para a Copa Paulista? Da Série A2, por exemplo,
Os 11 primeiros, os outros times não fazem nada no restante do ano? É lamentável, né? Porque vai se desfazer, vai ter dificuldade para manter um segundo semestre. Mas, infelizmente, o regulamento é esse, a gente já sabia antes do início do campeonato e tinha que ter se preparado para isso. O Paulista, ao menos, está tentando manter uma equipe competitiva para tentar essa classificação. Ou seja, mais do que escapar, quer dizer, o primeiro objetivo óbvio é escapar ali das últimas colocações para não correr o risco de rebaixamento para a Série A3. Além disso, tentar chegar ali no G8 para se classificar, se não for possível, ficar entre os 11 para ter a Copa Paulista. É realmente a dureza. Nessa a gente vê o América de Rio Preto sem disputar nenhum campeonato ao longo do ano, União de Araras, 15 de Jaú. A Federação Paulista realmente parece que não está ligando muito, não está se importando muito para os clubes do interior. É triste ver times tão tradicionais praticamente fechando as portas. E de onde surgem os grandes jogadores? Os jogadores surgem justamente desses clubes do interior. Eu acho que vai diminuindo o espaço aí cada vez mais e elitizando do jeito que está. Pouca gente hoje consegue manter uma escolinha à altura, porque a manutenção disso aí é muito difícil. E eu acho que o futebol vai empobrecendo. É uma pena realmente que a federação não dê atenção para os clubes do interior, deixe hoje largado o futebol do interior paulista. Repito, América de Rio Preto, 15 de Jaú, União de Araras, Francana, todo mundo fora da segunda divisão, da Copa Paulista, enfim, não disputam absolutamente nada ao longo do ano. A Francana fechou as portas, né? Não disputa nada ao longo do ano. E é realmente muito triste. Bom, a gente volta até 2004, faz uma viagem no tempo aí para ver um Paulista em Guarani. Paulista jogando lá no estádio Brinco de Ouro e se dando bem. Vamos ver o baú do Galo. O Paulista começou a construir a vitória numa jogada em que a bola passou por Thiago Almeida, Canindé e Galego antes da virada para Lucas soltar o pé e fazer 1-0. No segundo tempo, um vacilo de Roberto. Canindé roubou a bola do adversário e na frente do goleiro Jean teve a tranquilidade de acertar o canto e fazer 2-0 Paulista. No fim da partida, o meia Alex, hoje no Inter de Porto Alegre, chamou o Amaral para dançar e de forma precisa cruzou na cabeça de Ricardo Lobo, que fez o gol de honra do Bugre. Final, vitória do Paulista em pleno Brinco de Ouro da Princesa por 2-1. Que bom esse aí, né, Moisés? Foi um bom time, isso aí deu muita alegria aqui pro torcedor de Jundiaí. Espero que esse time que temos hoje aqui, a partir desse jogo aí, volte a acender o entusiasmo novamente da torcida e realize grandes jogos. Esse time aí, nesse mesmo campeonato, vice-campeão paulista, né, Ivan? Esse time dava gosto de ver, era bem ofensivo, né? Teve essa vitória contra o Guarani, aquela contra o Santos, 4-0, inesquecível também. Eliminamos a Ponte, Palmeiras, até chegar à final. O início da conquista da Copa do Brasil, né? Porque onde valeu a classificação. Valeu a classificação, primeira vez que o Paulista disputou. E era um time que jogava pra frente, formado grande maioria de jogadores da base também, mas era gostoso de ver. Não tinha medo de atuar. Um time que não tinha medo do adversário. 7 da base? 7 nesse time aí. Bom, então o Lucas, o Amaral, o Rafael no gol. O jogo do Palmeiras foi decidido no pênalti, lembra? Lembro, sim. E a hora que o Amaral bateu o pênalti, o Marcão chegou nele e falou assim: eu vou pegar, garoto. Aí ele falou assim pro Marcão: bola num canto, o goleiro no outro. Bateu e dito e feito. Semifinal, né? Em Araras. Semifinal. E aí o Paulista se classificou para a decisão, foi contra o São Caetano. E o São Caetano tinha um timaço realmente. Ganhou os 2 jogos, levou o título. E o Paulista conseguiu a classificação por ser o vice-campeão, né? Foi para a Copa do Brasil e no ano seguinte todo mundo sabe a história. O Galo conquistou o principal título
foi campeão da Copa do Brasil naquele ano. Dizer que é impossível o Paulista voltar a ter uma conquista como aquela é exagero, ou realmente para um time, não só o Paulista, para qualquer time do interior, é algo muito distante? Não, aquilo lá iniciou quando nós tínhamos aqui a Parmalat. E aí surgiu a Lei Pelé. Você sabe que a lei, você faz o projeto esse ano e ela passa a vigorar a partir de janeiro do próximo ano. Quando a Lei Pelé foi estabelecida, nós falamos, a partir do próximo ano, os clubes vão começar a sentir que não existe mais o passe, então essas grandes investidoras vão sair fora. Aí reuniram o pessoal do Paulista, o Palhares, aquela turminha dele ali, conversaram e foram buscar jogadores em todo o Brasil. Foi buscar um aqui, um ali, e nós montamos aquele grande time de júnior. Quando a investidora saiu no 8 meses, aliás, no 8º mês do ano sequente, a gente, com a indenização que eles nos pagaram, a gente tinha dinheiro para tocar 3 anos. E aí que vieram as grandes conquistas. Porque anteriormente existia aquela cultura de comprar e vender, porque havia interesse de muita gente, né? Aí não. Aí o interesse era o Paulista. E aí acabou vindo as grandes conquistas. Segurar o pessoal depois da Copa do Brasil que foi difícil, né, Moisés? Aí não tinha jeito, Não né? tinha como, né? Aí não tinha como. Não tinha como. Aí a realidade vira outra, o assédio aumenta e fica difícil. Aí não tem como você chegar para um jogador e falar, fica no Paulista, não vai para o Internacional. Mas em consequência veio o investimento, veio o Banco Fator, né, que acabou permanecendo um tempo ali, né, e investiu, manteve-se, né. Na época eles viam as conquistas, se empolgaram e vieram para o futebol, né. Esses caipiras aí foram campeão da Copa do Brasil, disputaram a Libertadores, não vão ser campeão do mundo, entre clubes, né? Ganhou do River Plate na Libertadores. Pena que a partir dali, nessa do Banco Fator, o Campos Pelé, as coisas... eu não fiquei muito, tomaram eu fui pro Havaí, né, fui embora. As coisas tomaram outro rumo e o Paulista caiu. Aliás, que azar, né? O Paulista caiu da Série B para a Série C. E quando jogou a Série C, a CBF resolveu criar a Série D. Quem fosse eliminado na primeira fase, automaticamente estava rebaixado. Então o Paulista não teve nem tempo de olhar para a Série C e entender direito onde estava pisando, respirar. Ele tropeçou na Série C e caiu na Série D. Moisés, obrigado pela tua presença aqui no Camisa 10. Sucesso no teu trabalho lá no Paulista. A gente sabe que é árduo, que tem bastante dificuldade, mas você tem competência lá para tocar o barco. Não, estou muito feliz aqui, feliz no Paulista também. Tenho a certeza que vamos terminar o campeonato bem e vamos projetar um próximo ano muito melhor. Tomara mesmo. Ivan, obrigado aí e siga fazendo aí as suas pesquisas, que elas enriquecem muito o trabalho de todos nós. Obrigado, Rafael, mais uma vez pelo convite. À disposição aí para os próximos aí, as informações que for necessário. Sempre estaremos pedindo. Choco, obrigado também pela tua presença, grande abraço. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e sempre que precisar estamos aí. Muito bem, com o Moisés, com o Ivan, com o Robson e com você aí de casa, a gente fez mais um Camisa 10. Voltamos na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, quem sabe falando de um novo panorama do Paulista, né? Quem sabe 2 vitórias contra o Guarani, contra a Marília, e o Paulista já beliscando ali o G8 do campeonato. Tomara, torcemos para isso. Grande abraço, até lá, tchau, tchau.